Fala comigo, peixe boi, cara. Tô muito emocionado. Cara, graças a Deus deu tudo certo. Chocante 73 fodendo por cento de aproveitamento da prova prática. E, cara, muito feliz e não vou deixar de produzir só porque já garantiu o famigerado, né? Esquece! Tá chegando. Não vou parar. Só quando eu passar na porra da prova de residência eu vou descansar. Descansar entre aspas, né? Porque o estudo no mundo médico nunca acaba, nunca tem fim, né? Então, vamos seguir o baile. Vou, como prometido, antes tarde do que nunca, tarda, mas não falha, passar aí para você as complicações da segunda etapa, da segunda parte do vídeo cirrose, complicações da cirrose. Fechou? Maravilha, peixe boa. Então bora. Síndrome hepatorrenal é uma grande complicação, né? Grande complicação aí. E deixa eu só desfazer as cagadas que eu fiz aqui, né? Grande complicação aí, tá? Da, da cirrose hepática. O teu falecido tio lá, acho que, acredito que você tinha comentado, passou por isso, você já deve ter estudado bastante, né? Mas é aí uma complicação, né, da hepatopatia crônica avançada. E também pode ser causada por insuficiência hepática, né? O que acaba sendo um sinônimo, né? E é caracterizado então por uma insuficiência renal, né, no qual está associada à falência hepática, né, a disfunção hepática. Então, corresponde a 50% pouco da epidemiologia, né, dos pacientes cirróticos hospitalizados. Então, é muito prevalente e uma complicação muito temível, né? E aqui na etiologia é muito importante destacar que a hipertensão portal, como eu sempre falo, ela é o precursor, tá? Ela é o precursora, né? A hipertensão portal, precursor de várias complicações, né? Entre elas a que eu já comentei, a ascite, né? Principal complicação aí. Mas também haja visto a síndrome hepatorrenal, né? Então é induzido porque ocorre o que a gente chama de uma vasodilatação arterial esplâncnica, porque, veja bem, a gente tem aqui a dificuldade, né, do fluxo sanguíneo chegar até o órgão, então ele desvia para a circulação colateral, né, vai para a circulação esplâncnica. E o que acontece? Há um sequestro desse sangue que era para ter sido distribuído por todo o corpo, mas ele fica localizado ali, ó, na circulação esplâncnica. Então isso desencadeia uma cascata de eventos que acabam levando, né, a síndrome hepatorrenal, né? Então essa queda da resistência vascular periférica leva à hipotensão, que gera então a reação do rim, né, em tentar compensar essa perda nesse sequestro de volume. E os fatores né, precipitantes normalmente é o sangramento gastrointestinal, né, paciente que tem uma diurese intensa, né, que urina muito, ele perde mais líquido do que deveria. Então, paciente que recebe, né, uma paracentese de grande volume, então você tira muito volume dele, mas você não repõe a albumina. Então a pressão coloidosmótica está desbalanceada. Então, o que acontece? O fluxo do sangue vai do interstício, né? Vai do interstício vai da vascularização para dentro do interstício. E isso reduz ainda mais a pressão e leva o paciente a uma hipotensão. Então, como eu estava explicando, né, a gente tem lá a hipertensão porta, que fez o sequestro, certo? Esse sequestro faz reduzir a pressão periférica, porque perde volume perifericamente, que era para ter sido direcionado, né? Mas acaba ficando concentrado na circulação esplâncnica por conta da hipertensão portal. Essa
queda leva a uma vasodilatação esplâncnica, né? Ou seja, a gente tem um aumento de óxido nítrico para tentar compensar. O óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador. O corpo ele entende que o paciente está num estado de choque hipovolêmico. Então o endotélio vascular começa a liberar essa substância que ela se chama óxido nítrico. Então, o que acontece? Um grande equívoco do corpo, né? O corpo ele é muito inteligente, mas nesse ponto ele não percebe que o sangue está todo concentrado na circulação entérica, né? Em vez de estar distribuído para o resto do corpo. Então o resto do corpo começa a liberar o óxido nítrico. E o óxido nítrico ele faz uma maior vasodilatação, né? Ele expande, né, o calibre para tentar, né, melhorar o fluxo sanguíneo, né? Mas isso provoca uma piora da redução da resistência vascular sistêmica, agravando ainda mais a situação. Então, o volume circulante efetivo diminui, né? Como o primeiro eslabão, né, aí da hipertensão portal, o primeiro grande passo, e isso leva as células endoteliais a liberar o óxido nítrico, como eu expliquei. Uma vez que o óxido nítrico é liberado nessa tentativa, né, de vasodilatar a região, né, para diminuir, né, a pressão local, a gente tem essa queda pressórica que ela é ainda mais acentuada com diminuição da perfusão renal. Então veja bem, você tem um sequestro de sangue para a circulação esplâncnica. O corpo percebe essa queda da pressão e leva a uma vasodilatação, principalmente a circulação esplâncnica, porque tem tanto sangue sobrecarregando ali a artéria esplênica, né, a veia esplênica, perdão, a artéria esplênica, né, os vasos colaterais, né, portosistêmicos, que ele fala, nossa, a circulação esplênica pensa, meu, tem muito volume aqui, eu preciso vasodilatar para poder dar uma aliviada. Só que essa vasodilatação, ela piora muito mais a situação, né? Então o paciente ele tem uma queda pressórica brutal. E isso leva a todo o problema. Por quê? Porque não chega sangue o suficiente no rim. O rim entende que o paciente está hipovolêmico e ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, para tentar fazer vasoconstrição periférica e restaurar os valores pressóricos dentro da normalidade, né? Então, leva a uma vasoconstrição da artéria eferente e retenção de sódio e água. Só que imagina, o cara que está com hipertensão porta, ele não tem hipovolemia. Na verdade, ele só tem um sequestro volêmico ali na circulação esplânica, que eu canso de falar isso. E aí ele vai reter mais sódio e água, ele vai ficar sobrecarregadíssimo, o que agrava ainda mais a ascite também, entende? Então, isso corrobora para um aumento da ascite, ó. Igual eu coloquei aqui no exemplo, né? Então, a gente tem, além do sistema renina, a liberação da vasopressina a nível cerebral, né, para levar essa vasoconstrição, retenção de sódio e água e vasoconstrição periférica. E aí piora absurdamente a ascite desse cara. Então, só repassando mais uma vez, o passo 1, o paciente tem hipertensão portal, certo? A hipertensão portal faz que haja o sequestro da circulação a nível, né, esplâncnico, da circulação esplâncnica, fica toda concentrada ali, e essa concentração faz com que essa vascularização entenda que tem uma sobrecarga volêmica, apesar de não ter, leva à liberação do óxido nítrico, que faz vasodilatação dessa circulação esplâncnica, né, fazendo com que haja uma hipotensão generalizada, tá? Uma hipotensão generalizada. E aí o rim, ele começa a tentar restaurar o problema ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que leva a uma vasoconstrição, aumento de sódio e de água, que vai agravar ainda mais a ascite desse cara, extravasando ela por segundo espaço, né? É basicamente isso. Os sinais e sintomas, cara, geralmente são inespecíficos, né? Isso você diagnostica clínico, você diagnostica laboratorialmente, principalmente, né? E por exames de imagem. Mas o paciente normalmente tem astênia, fadiga, ele vai ter oligúria, porque ele vai ter uma lesão pré-renal, tá? Uma lesão renal pré-renal. E ele também pode ter alteração do paladar. Isso aqui é
é algo muito específico, eu não vou entrar nesse mérito aqui. E os diagnósticos normalmente são feitos pelo IAC, tá, de 2015. Então, normalmente o cara vai ter sinais e sintomas de falência renal, tá? Porque se não chega a perfusão para esse rim, né? Porque veja bem, o paciente está vasodilatado e aí a circulação esplêncnica vasodilata ele ainda mais. Não chega sangue suficiente aqui, a gente começa a ter uma falência, né, do órgão, né? Porque não chega nutrientes, não chega sangue, oxigênio para poder ele suprir as necessidades metabólicas das células renais, dos túbulos renais, dos glomérulos e do interstício renal. Ele começa a falência. Então a gente tem um aumento da creatinina acima de 1,5 mg por decilitro em 48 horas, tá? A gente tem ausência de melhora após 2 dias de tratamento. Então, você faz albumina no cara, você faz diurético no cara e o rim não melhora, o rim não volta, não restaura. Significa que ele tem falência renal. A gente tem que excluir choque, né? Obviamente o paciente não vai ter instabilidade hemodinâmica, certo? E o uso de drogas nefrotóxicas, ou seja, a gente tem que também descartar que não seja um fármaco que está lá ferrando com o rim desse cara, né? Porque lesão renal aguda pode ser inclusive decorrente de leptospirose, né? Leptospirose aí, você também pela clínica consegue descartar a leptospirose, né? E o choque em si também leva a lesão renal, pré-renal, né? Então tem que descartar também. E ultrassonografia renal que exclua doença renal parenquimatosa, né? Como nefropatia diabética, nefropatia hipertensiva. E o tratamento aqui, ele é muito sucinto, tá? Não tem muito o que discutir. Se porventura o cara tá usando medicamentos nefrológicos, diuréticos, beta-bloqueadores, interrompe, corta, não pode mais, tá? Não pode. Reposição de fluidos, tá? Para evitar hipovolemia, então a gente faz lá um ringer lactato cabuloso nele, um soro fisiológico a 0,9% intravenoso nesse cara, para fazer aquela restauração volêmica e melhorar a perfusão renal, né? Haja visto que o cara tá carregado de óxido nítrico e com sequestro de volume na circulação ali esplâncnica do intestino por conta da hipertensão portal desse cara. E excluir infecções, especialmente peritonite bacteriana espontânea, que pode levar a sepse, choque séptico e conseguinte, né, instabilidade hemodinâmica com lesão renal pré-renal devido ao estado de choque, né, no caso séptico. E aí, cara, não tem jeito, a CIT do cara fica gravada. Tem que fazer paracentese, repor albumina para ele e repor volume, tá? Ah, bom, mas repor volume como assim? Cara, tem que repor volume, é albumina e volume, tá? Entende? Nesse caso aqui é isso. E isso aqui, cara, isso aqui é imprescindível. Acho que isso aqui é a cereja do bolo do cara com síndrome hepatorrenal. Tem que fazer terlipressina e noradrenalina. Porque a terlipressina, ela leva um efeito muito específico de vasoconstrição, tá? Vasoconstrição esplâncnica, tá? Ela se liga às veias esplênicas, né? As veias ali da circulação portosistêmica, né? Colaterais, e faz vasoconstrição, e ela literalmente interrompe esse ciclo vicioso do óxido nítrico, né? E a noradrenalina, né? Um vasoconstritor por excelência em todo o corpo, vai aí então também reduzir o efeito do sistema renina, né? Do sistema do efeito do óxido nítrico, né? No corpo. Então a noradrenalina também é para evitar essa hipotensão generalizada que leva à disfunção renal. Reduz a vasodilatação esplâncnica, mas a albumina, né? Para fazer o controle da lei de Frank-Starling, né? Controle ali coloidosmótico do plasma. Então, paciente com cirrose, ele para de produzir albumina. O fígado, ele é o grande produtor de albumina do corpo. Não tem albumina sendo produzida, não tem. Você tem que repor albumina para esse cara aqui. E profilaxia para peritonite bacteriana espontânea também é imprescindível, tá? E lá vamos nós de novo com a albumina. Ela tem que ter feita porque ela ajuda na prevenção da translocação bacteriana, né? Por conta do controle coloidosmótico, né? Porque quando a gente tem uma circulação parada e sequestrada ali na circulação esplêncnica, propicia essa translocação, né? O líquido parado, ele é
propício para proliferação bacteriana, e uma antibiótico terapia como norfloxacino ali para impedir que as bactérias entéricas ali então se transloque, levando a esse quadro, tá? No mais, isso aqui são os acompanhamentos imaginológicos, né, que a gente faz com todo paciente cirrótico, né, de rotina. E aqui o prognóstico, cara, eu coloquei essa imagem aqui porque é muito sugestivo, né? A mortalidade de um paciente com síndrome hepatorrenal é de 58% no fodendo primeiro mês. No segundo mês, o cara tem 63% de arrasta para cima. Então, assim, a chance melhor que o cara tem de sobreviver a esse quadro é o transplante duplo de fígado e 2 rins, tá? Tem que fazer um transplante do fígado e ele tem que achar um cara que esteja disposto a doar 2 rins, né? Então é uma pessoa que morreu que tem que doar 2 rins para ele, ou um rim de uma pessoa, um rim de outro. Ou seja, é a chance mínima desse cara não ir pra vala, não ir pra cova, entendeu? E sobreviver. Então é realmente um quadro lamentável aí que uma vez que você se encontre nela, a morte vai vir para te buscar na maioria das vezes, não tenha dúvidas, a não ser que você tenha a sorte de achar um fígado e 2 rins para sobreviver. Você tem que literalmente resolver o problema na raça, com 3 órgãos saudáveis, né? É basicamente esse o quadro da síndrome hepatorrenal, né? Uma vez revisando, né? Então a gente tem aqui a hipertensão porta, que vai desencadear todo o quadro, levando aí a vasodilatação, né, generalizada, que vai levar a lesão pré-renal e o começo de todos os problemas desse cara aí. Aqui eu já havia comentado, tem a peritonite bacteriana espontânea, que nada mais é do que a infecção bacteriana do líquido acítico, né? O paciente com cirrose normalmente ele tem o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, e esse líquido ele pode se infectar, né? Então se caracteriza pelo crescimento, né, de uma bactéria, e normalmente é uma infecção como é que é o nome? É uma infecção. Depois eu vou me lembrar. Mas a gente tem o crescimento de bactérias, né? Monomicrobiana, ou seja, normalmente é um único micro-organismo, como a E. coli. Na maioria das vezes é ela que vai fazer a translocação, porque o intestino está cheio delas. Mas também pode ser o Bacteroides fragilis, tá? O Bacteroides fragilis. Opa! Eita! Que porra é essa, cara? Que isso? Porra, não, peraí. Erros técnicos. O Bacteroides fragilis, ele pode... É uma bactéria anaeróbia, né? A gente vai ver lá no tratamento que é imprescindível um antibiótico para cobrir, né? E também a Klebsiella pneumoniae, tá? É outro gram negativo aí, né? Das enterobactérias intestinais que normalmente translocam e infectam o líquido acítico. Então, a gente tem a translocação bacteriana, né? Do trato gastrointestinal para os linfonodos mesentéricos, né? Então, eles translocam, e da parede intestinal para o linfonodo mesentérico, ele migra finalmente para o líquido acítico, e aí ele ganha as vias linfáticas e hematológicas e acessa o corpo inteiro do paciente, fodendo ele de dentro para fora, levando aí o quadro séptico, choque séptico e o óbito do paciente. Então, a imunossupressão no paciente com cirrose é um grande fator predisponente, porque o fígado do cara, ele não produz albumina, como eu já comentei, e ele não produz também proteínas do complemento, do sistema complemento do sistema imune. O paciente tem déficit disso. Então ele está imunologicamente comprometido, suscetível a qualquer bactériazinha do próprio corpo para foder com ele. Então, na hora que a gente tem a translocação bacteriana, o cara se infecta, ele não tem imunidade, ele não tem imunoglobulina, ele não tem albumina, ele não tem sistema complemento, ele está literalmente vulnerável a essa situação, por conta da cirrose dele, da falência hepática dele, da hepatite dele, da insuficiência hepática, o que seja que for que está comprometendo o fígado dele. E os sinais e sintomas cara, tudo aquilo que você encontra numa infecção típica,
paciente vai ter febre 70% das vezes, dor abdominal difusa, porque por conta das citocinas e quimiocinas, né, liberadas pelas bactérias e as toxinas bacterianas, alteração do estado mental, né, o paciente vai ter sepse, então sobe amônia para o cérebro e também ajuda a deteriorar o estado de consciência dele, hipotensão, diarreia, náuseas e vômitos, que nada mais é também que o efeito tóxico das bactérias e inflamatório, né, da reação inflamatória. O diagnóstico, velho, aqui não tem jeito, é laboratorial e clínico, tá? Você tem que fazer a paracentese, e aí a paracentese aqui é fudidamente importante, porque você faz uma... Opa, você faz uma paracentese diagnóstica. E, por definição, você tem que ter 250 polimorfonucleares por milímetros cúbicos no líquido acítico, né? Neutrófilos, né? Neutrófilos. Os polimorfonucleares são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mas em grande sua maioria são os neutrófilos, né? Que são a primeira linha de defesa contra as bactérias. A cultura vai ser normalmente positiva, você vai pegar esse líquido, vai mandar para a cultura mais antibiograma e vai vir um micro-organismo só, seja Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, bacteroides frágiles, né? O desgraçado do germe que for, é um só, né? E você tem dois tipos de peritonite bacteriana espontânea. Você tem a ascite neutrofílica, tá? Que na verdade não é uma peritonite bacteriana, ela normalmente só é um aumento das células, né? Onde a cultura vai ser negativa, então você não acha micro-organismos. E você trata como peritonite. Ah, mas não tem bactéria, mas você trata igual. Se tem aumento de neutrófilo ali, é melhor prevenir do que remediar, entendeu? Então você faz norfloxacina por cicara, metronidazol, reza o terço e torce para não ser nada demais, né? É o chamado ascite neutrofílica. Pode vir esse achado na paracentese diagnóstica, né? E só ter células polimorfonucleares lá sem bactérias. E tem a bacteriacite, né? Onde a cultura é positiva, então tem a bactéria, mas não tem os polimorfonucleares reagindo. Qual que é a conduta? Tratar para peritonite bacteriana espontânea, mesma coisa. Antibiótico nesse cara. Paracentese V alterada nos dois polos que seja, você trata. O cara está imunologicamente comprometido, não tem negociação aqui, tá? Na bacteracite, há controvérsias, né? Alguns dizem para tratar como peritonite bacteriana espontânea e outros só se ele tiver sintomático. Profilaticamente, para um cara cirrótico, geralmente já se faz o tratamento antibiótico. Então fica a critério médico. Eu trato. Eu quero que se foda. Caiu na minha mão, filho, é antibiótico nele, lasque-se. Não vai entrar em choque séptico no meu plantão, não. Vai ficar pro próximo. Eu quero que se foda. E aí, ó, diferenciação da peritonite bacteriana para primária da secundária, cara, isso é análise de líquido acítico. Igual, mais uma vez, tá? Isso aqui não tem jeito, velho. Você tem que saber. Esse procedimento aqui para a segunda etapa do Revalida, porque pode cair em prova, foi grande aposta, tá? Se tivesse caído, o pai ia destruir, porque eu estudei isso aqui para um cacete, e para teoria também, porque a análise ela é feita com as proteínas, glicose, o lactato desidrogenase, né? Então, se for secundário, vai ter um aumento de lactato desidrogenase, a glicose vai estar consumida, e vai ter um aumento de proteínas, ou seja, é uma proliferação bacteriana que veio de outro foco. O paciente tem um abscesso, ele tem uma lesão, uma ferida, uma pneumonia, migrou de algum lugar e invadiu o líquido acítico dele ou a cavidade peritoneal e causou essa peritonite nele, né? É muito mais difícil de ser nesse caso aqui, mas é possível. Mas a peritonite bacteriana espontânea não vai ter esses outros parâmetros aqui alterados, não tem, tá? Os exames complementares, hemograma, PCR elevado, né, de marcador inflamatório alterado, o paciente vai ter leucocitose, né, ou leucoponia com desvio à esquerda, então vai ser os neutrófilos. Bilirrubinas e albumina dele vai estar alterado, obviamente o paciente é cirrótico, né, então, como eu cansei de falar, vai estar os marcadores e as propriedades hepáticas todas ferradas, o coagulograma dele vai estar alterado, porque vai ter parada de produção dos fatores de coagulação, né? E porventura vai levar à alteração do coagulograma.
Raio-X de abdômen e ultrassonografia tem que ser feito também para avaliar o líquido acítico e diagnosticar ascite, né? Com ultrassom principalmente. E a cultura, né? Isso aqui é imprescindível. O paciente tem peritoniite bacteriana, você tem que pedir uma hemocultura. Porque se tiver uma sepsemia, ele tá a 2 palitos de desenvolver sepse. Choque séptico, né? Porque a sepsemia e sepse são duas coisas diferentes, né? Sepsemia é bactérias na corrente sanguínea e sepse é o paciente que tem infecção sistêmica por bactéria no sangue. Então são dois conceitos diferentes. O tratamento é internar esse cara, não tem jeito, peritonite é internar, acabou, fim de papo. Internar e avaliar de perto, porque ele pode desestabilizar e ir para a cova a qualquer momento. E a antibiótico terapia empírica. Cefotaxima, tá? A antibiótico terapia de primeira escolha, uma cefalosporina aí bruta. A gente faz endovenoso cada 8 horas por 5 dias, até melhora clínica. E a alternativa pode ser a grande e famigerada ceftriaxona também, que cobre todo mundo, arregaça todo mundo, né? Ceftriaxona aí também é muito bom. As duas são cefalosporinas de terceira geração, tá? Tanto a cefotaxima quanto a ceftriaxona, mas a literatura prefere a cefotaxima como primeira escolha, mas geralmente pode-se fazer essa aqui tranquilamente, tá? Ceftriaxona tem para todo lado. E se a cultura for negativa, cara, continuar até redução significativa de polimorfonucleares. Não pode ter neutrófilo lá, tá? Tem que fazer a paracentese e vir tudo limpo. O líquido peritoneal, ele é limpo, não tem nada nele. Repor albumina nesse cara, como sempre falei para você, a questão da cirrose não produz albumina. Isso previne a translocação bacteriana, melhorando as pressões, né, e a estabilidade dos líquidos. E a profilaxia secundária, quando o paciente não tem peritonite bacteriana espontânea, mas ele só tem cirrose e hipertensão portal, você faz, ou hemorragia digestiva alta, você faz o norfloxacino 400 mg dias, tá? Diário, até a resolução da ascite dele, tá? Principalmente aqui. E também após a resolução da peritonite bacteriana espontânea. Ele tem ascite, ele tem cirrose, hipertensão portal, norfloxacino. Ele teve peritonite bacteriana espontânea, eu tratei com ceftriaxona, ele melhorou. Troca para a cefotaxima para o norfloxacino. E vai fazendo até resolver a ascite dele, tá? Paciente com ascite nunca é normal. E profilaxia primária da hemorragia digestiva alta, tá? Já começa com o norfloxacino, porque a hemorragia digestiva alta precipita quadro de peritonite bacteriana espontânea, tá? E a secundária, você tem que avaliar o foco, de onde está vindo. Investiga. Procura no pulmão, procura no cérebro, procura no abdômen, procura no coração, procura de onde está vindo o foco infeccioso. Na pele, celulite, erisipela, até na cavidade retal você procura onde está vindo, se tem algum abscesso, alguma infecção. Tem que achar e tratar. E é basicamente isso, cara. Aí aqui celulite erisipela é outro tema que eu vou fazer em outro momento pra você aí. Tamo junto, peixe boi.